Daí, pessoal, mais uma resolução. Os alunos de uma turma escolar foram divididos em dois grupos. Um grupo jogaria basquete, enquanto o outro jogaria futebol. Sabe-se que o grupo de basquete é formado pelos alunos mais altos da classe e tem uma pessoa a mais do que o grupo de futebol. A tabela seguinte apresenta informações sobre as alturas dos alunos da turma. Aí eu tenho o valor da média de altura, 1,65 m. Eu tenho a mediana das alturas, que é 1,67 m. E também tenho a moda das alturas, que é 1,70 m. Os alunos P, J, F e M medem, respectivamente, 1,65 m, 1,66 m, 1,67 m e 1,68 m. E as suas alturas não são iguais a de nenhum outro colega da sala. Segundo essas informações, argumenta-se que os alunos P, J, F e M jogaram respectivamente basquete ou futebol. Bom, então assim, primeira informação importante que o grupo, aqui o grupo jogaria basquete enquanto o outro futebol. Então eu tenho dois grupos, tá? Um grupo aqui, ó, vou colocar assim, ó, aqui eu tenho um grupo de alunos que vai jogar basquete e aqui eu tenho um outro grupo que vai jogar futebol. Ok. Aí diz que o grupo de basquete é formado pelos alunos mais altos, ok? E tem uma pessoa a mais. Então, no basquete tem uma pessoa a mais. Então, se a quantidade de alunos aqui, ó, fosse a mesma, eu teria uma situação par de elementos, né? Metade basquete, metade futebol. Como o número de alunos de basquete tem um a mais, então aqui tem um aluno a mais, então eu tenho aqui, somando os dois, uma quantidade ímpar de elementos. Ok. Com isso, o que acontece? Com isso, a altura mediana automaticamente fica para o basquete. Eu vou te mostrar isso por quê. Eu vou pegar uma quantidade aleatória aqui, ímpar, uma quantidade baixa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, quantidade ímpar. Onde é que a mediana se encontra? A mediana se encontra bem no meio da distribuição. Aqui é a mediana. Como o número de alunos de basquete tem um a mais, significa que a mediana se incorpora nesse grupo do basquete. Então, da mediana para cima, ó, todo mundo é basquete. Inclusive a própria mediana. Bom, então reescrevendo isso, olha só, aqui eu tenho uma quantidade ímpar. Vou colocar a mediana, que é 1,67, e esse 1,67, portanto, já é integrante do time de basquete. Então a mediana está aqui, tem 6, vou colocar mais um. Aqui, ó, eu tenho 7 elementos. A mediana é o quarto elemento. 1,67. E esse 1,67 já faz parte de basquete. Aqui, ó. Basquete. Aqui, basquete. Basquete. Tudo para cá é basquete. E aqui eu tenho futebol, futebol, futebol. Os mais altos, basquete. E os mais baixos, futebol. E agora eu vou preencher as alturas dos alunos. No caso, eu tenho aqui 1,67, é a própria mediana. Nota que só tem um aluno que é 1,67, que é o... vou colocar aqui para ficar mais claro isso. Olha só, eu tenho 1,65, 1,66, 1,67 e 1,68. São as alturas dos 4 alunos. Esse aqui é o P, né? Paulo. Esse aqui é o Jairo, J. Esse aqui é o F, é o Francisco. E esse aqui é o M, é o Márcio. Então, nota que o Francisco F e o Márcio já estão automaticamente como integrantes do basquete. Nota que eu não tenho outro 1,67 para pôr aqui. Por quê? Porque essas alturas elas são exclusivas. Elas não repetem.
Então aqui eu tenho 1,68, vem aqui. Eu não tenho 1,69, né, entre os alunos, então esse aqui já está catalogado como basquete, esse já está catalogado como basquete também. E o que acontece, ó, daqui para trás dessa mediana, eu tenho os integrantes do futebol. Como eu não tenho outro 1,67 para pôr aqui, ó, poderia ter, mas não tenho, porque ele diz que essas alturas são exclusivas, o próximo aqui é o João, ou o Jairo, 1,66. E aqui, como não repete, 1,66 também é exclusivo, aqui tem que ser 1,65. Agora, se aqui tem outro 1,65 ou não, vai depender. Né? Vai depender de quantas vezes 1,70 aparece, porque 1,70 é moda. Mas isso nesse exercício não tem relevância. Né? Eu precisaria só localizar essas quatro alturas. 1,65, 1,66, 1,67 e 1,68. Então ficou aí, para mim, 2 jogadores de futebol, no caso, o P e o J, e 2 jogadores de basquete, no caso, F e M. Então, futebol, futebol, basquete, basquete, alternativa C. Ok? Esse exercício aqui, de certa maneira, ele tem uma espécie de descuido, né? Porque o aluno que não tem muita noção de estatística básica, embora seja uma questão aí que não é muito complicada, mas o aluno que não tem essas noções aí de estatística básica e não faz esse raciocínio, ele pode, por intuição, pensar, pô, são 4 alunos, um grupo é basquete, outro grupo é futebol, ele intuitivamente divide ao meio, pega os mais baixos, coloca no futebol, pega os mais altos, coloca no basquete e acaba acertando a questão. Então, eu acho que essa questão ficaria melhor, melhor colocada, né? Se fossem, sei lá, 3 de basquete e 1 de futebol apenas, ou 3 de futebol e 1 de basquete, acho que a questão ficaria melhor estruturada para uma argumentação de um outro formato não tão intuitivo. Ok? Então era isso, eu espero que essa resolução contribua no teu estudo. Fica meu forte abraço, te agradeço pela visita ao canal e até a próxima.